Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Final de tarde aqui em São Paulo, chuva, eu estou de plantão daqui a pouco. Infelizmente eu acho que essa chuva não vai parar agora. E aí já sabe o que vai acontecer comigo durante a noite. É bem verdade que vagabundo tem medo de frio, tem medo de chuva. Mas mesmo assim, cara, eu não posso contar com isso. Então, mesmo ele não indo trabalhar, eu vou. Tá, eu tava pensando aqui se gravava ou não alguma coisa pra vocês. Até gravei uns vídeos aqui sobre ensino médio. Não sei se ficou bom, cara. Porque em um dado momento do meu vídeo lá sobre ensino médio, eu acabei refletindo um pouco e considerei que a MC Pipoquinha, quando disse que rebolando pelada ganhava mais com a professora, ela tava falando a verdade. Isso pode até gerar polêmica, né, pra alguns aí. Principalmente os fingidos, os hipócritas. Reconhecer que essa verdade aí é doída. Mas a reforma do ensino médio é interessante, só que, eu já disse, né, é complexa, né, tem um contexto por trás, as intenções reais. Eu pensei, gravei, editei o primeiro vídeo, não sei se ficou bom. Mas eu estava acompanhando as notícias nas redes sociais, nos principais canais de comunicação, e o que pipocou, né, nos últimos dias aí, todo mundo falando em destaque, a polêmica do momento, o que está tendo mais audiência, o que está gerando mais repercussão, é uma possível prisão do ex-ministro do Bolsonaro, também ex-juiz e ex-herói, hoje só um cara de pau, né, um mamador aí, senador, né, Sérgio Moro. O Sérgio Moro já se envolveu em muita polêmica aqui na história do Brasil, principalmente operando ali a Lava Jato, para promover um golpe de Estado, que foi a queda da Dilma, a implantação de uma agenda, né, dos golpistas, e em troca ele recebeu aí uma participação, né, no esquema. Né? Primeiro virou ministro do Bolsonaro, tinha uma promessa de ser ministro do STF, uma carreira vitalícia com muito poder. Não deu certo, porque compromissos entre bandidos nem sempre são cumpridos. E acabou sobrando para ele uma vaga de senador, porque alguns ainda acreditam nesse babaca, vagabundo, como herói ainda. Mas eu estava pensando sobre essa polêmica, né, de pedir a prisão do próprio Moro. Eu ia falar do Bolsonaro, também estou pedindo isso daí. E eu fico pensando, esses caras nunca fazem essas coisas, porque quem pediu foi o Ministério Público Federal. Aquele controlado pelo Aras, o amigo do Bolsonaro. E em geral ele, né, e os seus parceiros lá no Ministério Público Federal nunca viram nada acontecendo na extrema direita. O cara vai e pede um dossiê sobre os antifascistas e ele acha que tudo bem. O outro vai para cima do palco e pede golpe de Estado, fechamento do STF, e ele acha aquilo normal. O cara oferece cloroquina para ajudar a matar a população e ele acha que aquilo é sensacional, maravilhoso. Não vou fazer nada porque está tudo certo. Quer dizer, todos os crimes cometidos pela extrema-direita no poder esses últimos anos, eles foram blindados pelo Ministério Público Federal. Foi por isso que o Bolsonaro colocou o Aras lá, para não dar nada nunca para eles. E agora, do nada, esse Aras, ou melhor, a Lindoura Araújo, né, a vice do Aras, a substituta do Aras, né, lá no Ministério Público Federal, que eu acho que o Aras ele é tão preguiçoso que nem isso ele quer fazer, né, para aparecer, colocar o nome dele. Ela acabou emitindo um parecer, né, indicando a prisão do Sérgio Moro. Pelo menos foi assim que colocaram os principais meios de comunicação. E lógico, eles já sabiam que ia gerar uma grande repercussão em torno disso. Na verdade, não é exatamente a prisão do Sérgio Moro, foi uma indicação, né, para que ele seja investigado, ou pelo menos que seja aberto um inquérito, né, levando em consideração uma gravação que saiu nos últimos dias, misteriosamente, assim do nada, envolvendo o Sérgio Moro, onde ele estava lá numa micareta junina, algo do tipo assim, tipo uma festa junina, e o pessoal gravando o vídeo, e eu acho que estava aquela brincadeira de festa junina tradicional, de prender as pessoas e tal, né? E ele fala, eu imagino o contexto como sendo esse, né, que tem que comprar um habeas corpus, né, do ministro do STF, Gilmar Mendes. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito baixo. E todo mundo comentou, né, esse vídeo já não é de agora, é de antes. Apareceu nesse momento, todo mundo falou sobre esse vídeo,
E a repercussão deve ter chegado lá no Ministério Público Federal, ou foi tudo armado para chegar no Ministério Público Federal, né, e ter essa consequência, essa sequência de ação, onde eles pedem a prisão do Moro, né? Pelo menos que ele seja julgado e condenado nesse caso, né, por estar cometendo um crime, acusando o ministro do STF de vender habeas corpus. Eu fiquei pensando aqui, cara, tem alguma coisa errada nesse processo. O vídeo do Moro, ele aparece no momento que a gente está discutindo, né, joias, 20 milhões de joias que o Bolsonaro estava afanando. Tem outro processo lá no Tribunal Superior Eleitoral, onde o Bolsonaro vai ser condenado e tornado inelegível. O próprio Moro se envolveu naquele debate com o Lula, que o Lula falou que queria vingança, e aí ele já se fez de vítima, que ele estava sendo procurado pelo PCC, foi esculachado pelos seus parceiros lá no Congresso. Ninguém gosta do Moro, nem o pessoal da direita gosta do Moro, porque é claro que existe uma briga entre Moro e outros nomes, como Bolsonaro, ou Michele Bolsonaro, ou outro espertinho, né, do esquema, querendo o lugar do Bozo. Eles querem qual que é o lugar do Bozo? É um líder da extrema-direita. Tem muitos votos. Tem mais de 50 milhões de votos esses caras. E alguém tem que assumir. O Moro, com toda a sua deficiência intelectual, deficiência moral, foi eleito senador, estourando lá pelo Paraná. Ele ia ser por São Paulo, inventou, mentiu sobre o domicílio eleitoral. Deveria ter ficado impedido, é verdade, de concorrer, mas as leis deixam essas brechas. E aí, já que não deu para enganar o povo dizendo que era de São Paulo, aí ele enganou o povo dizendo que era do Paraná. E realmente ele é do Paraná, de certa forma, né? Onde ele operava a Lava Jato. E conseguiu se eleger senador com muita facilidade. E vários outros imbecis, criminosos que estavam com o Bolsonaro, né, no governo, se elegeram senadores. Mourão, o astronauta, a Damares. Foi uma farra, né? O Marcos Duval, que acabou de cometer outro crime outro dia aí, postando uma imagem fake lá, onde ele seria o policial da SWAT prendendo o Lula, né? E gerou outra polêmica. Ele que já teria tentado armar uma gravação para forjar, né, uma fala do ministro Alexandre de Moraes e tumultuar, criando aquele golpe de Estado, né? Criar uma comoção popular para justificar uma intervenção e um futuro golpe de Estado no país. Deveria estar preso também, né? Mas todo mundo foi eleito naquela onda, naquele Bolsonaro, Arminha, e o Moro foi eleito com muita facilidade. Então os caras percebem que ainda tem espaço para trabalhar. Tem muito mau caráter que se sente representado por eles. Tem muito, né, fascista que acha maravilhoso votar nesses caras. É muito pobre de direito imbecil. Então, cara, tem margem para trabalhar. E eles querem, né, tomar o controle dessa margem, o controle dessa massa, o controle desse curral. E todo mundo está brigando, né? Já que o Bolsonaro talvez não vá concorrer, né, por conta dos muitos crimes que ele cometeu, ele pode ser preso e impedido de participar das próximas eleições, né? Alguém vai ter que assumir esse espaço, vai ter que ficar com esses votos. E, como consequência ali, tem muito dinheiro envolvido, muito investimento, muito financiamento, para o cara ser a liderança neofascista do país. Um país que eu percebo que é muito fascista, por sinal. Eu não imaginava que metade da população era fascista. Pelo menos a metade que interessa, né, que é a eleitora. É muito, muito fascista, cara. Então os caras estão brigando para ver quem vai ficar comandando eles. E o Moro é um desses candidatos. Então eu imagino que tem uma briga entre a família Bolsonaro e qualquer outro que venha a concorrer com eles. Um adversário pelo comando da direita fascista. E o Moro é esse cara. Sem o Bolsonaro, o Moro vai tentar. Ele já está tentando com todo esse escândalo envolvendo Lula, que ele é vítima do PCC e coisas do tipo. Ele está querendo aparecer. Vai ficar em destaque como a liderança da direita, principalmente com aquela imagem de o coitadinho está sendo perseguido pelo sistema. Coisa que o Bolsonaro fez lá atrás já. Então se ele está sendo perseguido é porque ele é contra o sistema, ele é antissistema. O dono da Lava Jato caçou os corruptos. Na verdade, ele promoveu o golpe, como eu disse para vocês. Foi uma peça fundamental no golpe em 2016. Inclusive na eleição do Bolsonaro também. Para dar sequência ali nas suas intenções, né? Na sua missão como agente infiltrado dos Estados Unidos aqui. Entregar a Petrobras, derrubar a presidente Dilma, impor uma agenda de reformas, né? Entre tantas outras ações. Então é muito perigoso o Moro como agente. Ele cumpre suas missões. Foi pego, é verdade, naquela Vaza Jato, falando um monte de merda, operando junto com membros
né, da promotoria, no caso o Dallagnol, né, como proceder, né, como fazer todo o esquema de condenação para manipular o processo eleitoral e manipular a opinião pública, né, e dar ajuda, dar alavancar o golpe de Estado e continuar com ele. A Vaza Jato mostrou que esses caras são tudo bandidos, porque quem comete crime é bandido. As provas estão lá, são as gravações deles próprios, falando, cometendo os crimes, combinando uma ação penal, né, combinando um julgamento. Eu nunca vi um juiz lado a lado com um promotor combinando como condenar, cara, um instruindo o outro, um orientando o outro. Isso é tão grave que esses caras deveriam estar presos já. Não, o Brasil é diferente, os caras estão eleitos. Então surge, né, essa indicação do Ministério Público Federal para o Moro ser preso, pelo menos ser condenado pelos crimes, né, de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Será que não tem nada errado nesse processo? O que eles sempre fazem, né, chega a ser meio repetitivo, e aí fica muito na cara às vezes, que a gente entende que é esquema da extrema-direita, esses caras no poder aí. Não só fake news, não só, né, as bobagens que falam para gerar polêmica, eles fazem fumaça. O Bolsonaro tinha uma parte do seu ministério, né, que era composto só por membros da esquadrilha da fumaça. Toda vez que a coisa apertava para o Bolsonaro de alguma forma, vinha algum ministro falar alguma merda ou cometer alguma merda para chamar atenção, fazer fumaça. Isso tira o foco da atenção da mídia, que manipula o foco da atenção do público, da massa, e acaba desviando, né, a atenção da maioria. Correto? Então, toda vez que o Bolsonaro fazia, ou estava envolvido em algum escândalo muito grave, alguém fazia alguma coisa para desviar a atenção do povo. Ou quando eles iam aprontar alguma coisa, alguém cometia outra coisa, tão grave quanto, tão escandaloso quanto, para que a gente não focasse a atenção. Eu lembro que na época do governo Dilma, do governo Temer, né, a gente discutia esses escândalos durante meses, né, o mesmo evento, o mesmo episódio. Agora não, a gente discute um por dia, não dá tempo de se aprofundar, não dá tempo de você ver a gravidade da coisa, não dá tempo de, sabe, repercutir como deveria, para surgirem mais detalhes, para, sabe, concentrar a gravidade, para a gente gerar uma revolta popular e o povo cobrar alguma coisa do Estado. É um escândalo por dia, às vezes mais. Então eles sempre fizeram isso. E eles não vão deixar de fazer porque funciona muito bem. E agora surge esse vídeo do Moro, logo na sequência, poucos dias depois, né? O Ministério Público Federal, que está dormindo há mais de 4 anos, lembrou de, vou trabalhar. Vamos pedir a prisão do Moro. Deve ser porque o Moro é inimigo do Bolsonaro, o Ministério Público Federal é do Bolsonaro ainda. Não sei não, cara. O pessoal do Ministério Público Federal só cumpre missão, só cumpre ordens. Será que era para tirar o adversário da jogada, pedindo a condenação do Moro? Eu acho que ele ficou em evidência de novo. Um abuso até. Pedir a prisão dele só porque ele falou que o ministro Gilmar Mendes vendia habeas corpus. Já viu o próprio Bolsonaro falando que comprava vaga, né, com uma caixa de sapato e dólares, né, comprava uma vaga no STF? No passado, o cara que fazia o contrato levava uma caixa de dinheiro embora, metia a caneta do contrato, não passa para 20 o pedaço. Assim que funcionava. Para mim é fácil, manda um sapato número 43 para mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha o sapato no 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Quanto você acha que vale a vaga? Presta atenção, pessoal. Quanto você acha que vale a vaga para o Supremo? Tá aqui, né? Então isso daí, esse é o Brasil. Né? E, cara, tem coisa muito mais grave aí. Não gerou, né, pedido de prisão do Ministério Público Federal? Vindo de lá, não. Então o que acontece? Acontece, galera, é que ao mesmo tempo que você pede a prisão do Moro, gera toda essa repercussão, o próprio Ministério Público Federal, a própria Lindora Araújo, ela pediu para soltar o Anderson Torres. Você se lembra quem é o Anderson Torres, né? Ex-ministro de Justiça do Bolsonaro. Depois ele virou secretário de Segurança Pública em Brasília ao final do governo Bolsonaro. Mais uma boquinha, né? Para encaixar os amiguinhos fascistas. E teve aquela tentativa de golpe de Estado, toda aquela bagunça no 8 de janeiro no Congresso. Correto? O que aconteceu? O Anderson Torres, ele era o secretário de Segurança, desarticulou, desmobilizou todo o sistema de segurança pública de Brasília, permanecendo só aqueles que eram cúmplices das suas intenções, de provocar o quebra-quebra no dia 8 de janeiro no Congresso. Deixar
o gado louco invadir o Congresso e quebrar tudo. A ideia é a mesma que teve o Marcos Duval. Provocar uma comoção popular para justificar uma intervenção. E as provas foram surgindo em torno disso. Não foi só as imagens do que aconteceu. Simplesmente não tinha, né, segurança pública no Congresso. Um local feito para impedir o povo de agir. De repente o povo agiu livremente sem ninguém impedir. Né? Não faz sentido nenhum. Um campo aberto, corredores largos, tudo filmado. Né? Era só vir com uma cavalaria, como eles estão preparados e treinados para, e derrubar todo mundo ali, impedir. Não precisava de muitos policiais. E de repente os próprios policiais são flagrados em vídeos, né, ajudando, apoiando a invasão. A ideia é essa. Criar uma bagunça, um caos social para justificar uma intervenção. E como eu disse, provas foram surgindo. Né? Ficou evidente o envolvimento do governo de Brasília, né, o governo do Distrito Federal, né, local ali, no 8 de janeiro, correto? Fizeram lá uma busca, né, para pegar os culpados, prender as lideranças. Aí você tem lá generais envolvidos, você teve o governador do estado, se não por ação, mas por omissão criminosa, cúmplice, e tem o Anderson Torres, que estava por trás de todo o processo. Era ministro, amigo do Bolsonaro. Ele tinha muito interesse num golpe de Estado com o Bolsonaro, né, como novo ditador. Ele seria o reizinho da área de segurança pública, o rei da repressão. Então seria ideal para ele, seria magnífico para ele, para a carreira dele. E ele tentou, né, fingiu que não estava no país, fugiu para operar o esquema de longe, deixou tudo armado e a bomba estourou. Foi contida, é verdade, porque o gado é burro pra caramba. Se autofilmou lá cometendo os crimes, né, gerou uma reação, né, do próprio Brasil como um todo, né, que ficou chocado com o que aconteceu. Vamos procurar os culpados. E a investigação foi rápida. Nesse esquema, nessa situação, nesse cenário, você age contra o sistema, a investigação é muito rápida. E chegaram no Anderson Torres. E descobriram, entre outros documentos, né, e o seu envolvimento com o 8 de janeiro, uma tal minuta de golpe, você se lembra? É muito grave aquela minuta de golpe. Ele pode não dar importância, a defesa e a articulação da extrema-direita quis tirar a importância do documento. Cara, uma minuta de golpe. Era o golpe escrito do que eles iriam fazer. A intervenção seria localizada só no STF. Só que eles iriam assumir todo o processo eleitoral na consequência disso. Assumir o Supremo Tribunal Federal e assumiria também, né, ao TSE. Né, e sabe, o TSE, cara, o Tribunal Superior Eleitoral, controla o resultado das eleições. Então não ia ter mais resultado de eleição. Não desfavorável a eles. O golpe era localizado, para não ser mais amplo. Mas tinha todo o esquema, né, militares envolvidos. Já tinha até uma intenção, que vem lá do final, né, do golpe de 64 ali, quando volta a redemocratização, de deixar a PM, né, a ponto de ser absorvida pelos militares em qualquer momento para você promover um golpe de Estado real. Ao invés de deslocar tropas, a PM já está na rua, preparada. Por isso que tem aquela sequência de hierarquia militar, né, aquela doutrinação militar dentro da cabeça dos soldados, né, dos envolvidos, né, aquela passação de pano, né, para os oficiais. Por isso que a polícia militar existe. Para dar um golpe. É para isso. Por isso que ela é militar. Poderia ser qualquer outra coisa, mas ela é militar para isso. Para ser fácil de ajudar num golpe. Então estava tudo armado. Tinha os outros setores apoiando. Tem a elite, tem lá os grandes empresários, tem alguns interessados, né, que gostam de manipular a opinião pública, né, influencers ou donos de canais de comunicação. Né, tinha lá a galera que queria dar o golpe de Estado. Então estava tudo armado. A minuto de golpe explica como era isso. Fazer uma intervenção, né, ainda que localizada, dentro do Supremo Tribunal Federal, do STF. E depois pegar o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Por quê? Controlar o resultado das eleições, impedir o resultado das eleições. Não valeu, vamos intervir aqui e vai ser do nosso jeito. Como toda ditadura faz. E tentaram desmoralizar essa minuta, que é muito grave. Ah, mas não tem assinatura, não foi eu que peguei. Né? Ah, a secretária também não sabe quem pegou, mas eu vi ela pegando, ela disse que não foi ela. Sabe, um rolo. E aí estão descobrindo agora, entre outras pessoas, cúmplices da ação. Porque tem gente que não aguenta o esculacho. Não, realmente, eu cumpri ordens. Tem militares já dizendo que cumpriram ordens. De quem? Qual que era a ordem? Deixar invadir? Para criar esse gatilho? Né, de comoção popular, de caos e justificar uma intervenção? É a voz do povo, então é legítima uma intervenção. Estão agindo em nome do povo, essa é a ideia. Então o ministro Anderson Torres foi preso.
para não interferir no processo de investigação, para não sumir com mais provas, como essa minuta, por exemplo, que poderia ter sumido. Né? Ele esqueceu o celular dele, também deveria ter muita informação sobre o dia do golpe, né, ali. Aí ele perdeu, esqueceu o celular, não sei o que aconteceu, nunca vi alguém esquecer o celular assim, uma autoridade dessa com todos aqueles contatos e com tudo que ele tem de informação no celular. Aí eu viajei, levei o celular para os Estados Unidos e esqueci lá na hora de voltar. Pô, se liga, né, cara? Se liga. Deve ter tentado apagar de todas as formas, junto até com operadores ali da CIA, envolvidos em alta tecnologia, apagar todas as informações que ele tinha ali, que podiam ser resgatadas e usadas como prova contra eles. Não sei se conseguiram, né? Mas a intenção era essa. E tem a minuta, como eu já disse para vocês, que mostrava em detalhes como seria o golpe de Estado. Prenderam o Anderson Torres. O Anderson Torres está há vários dias preso, sem o Bolsonaro como presidente para perdoá-lo, por exemplo, para soltá-lo da cadeia, para direcionar ali o STF, né, a cair no colo de um dos seus ministros, o caso do Anderson Torres, e libera o Anderson Torres aí, como liberaram o Queiroz, liberaram o Acef, liberaram... esquema deles. E olha só que curioso, sem ninguém para ajudar, o cara ficou preso. Começou um rumor de que ele ia fazer uma delação. Se o Anderson Torres fizer uma delação premiada, com o benefício, por exemplo, de ter uma pena amenizada, porque ele vai ser condenado e já está pegando aí seus 10, 20 anos de cadeia, e aí não tem soltura tão rápida, não tem esse negócio de responder em liberdade, né, são crimes contra o Estado. Se ele conseguir uma delação premiada e entregar todo o esquema, que é entregar o Bolsonaro, com a participação, a intenção, né, e o que ele ia ganhar com isso, se ele entregar, ele consegue esse acordo. Né, ele se joga. Pede lá uma saída da cadeia, proteção de testemunha e vai embora. Né, ajuda no que puder ajudar. E o medo do pessoal envolvido na extrema-direita, e são muitas pessoas que ainda estão na ativa, vai desde o governador de um estado, ao senador de outro, né, um deputado ali, mais um influencer lá, tem muita gente poderosa envolvida. Se ele delatar, todo mundo vai cair. Porque outros também vão começar a delatar também, cada um querendo o seu espacinho ali, né, opa, eu só estava cumprindo ordens, a ideia é essa. Mas tem que ser alguém que conhece o esquema, que tem como comprovar o esquema, mostrar os caminhos da investigação para chegar nos chefões. Seria o Bolsonaro, todo mundo sabe disso. E o medo dos caras era o Anderson Torres delatar. Há meses na cadeia, abandonado, sem ajuda, sem socorro, sem perdão. Então começaram a surgir os rumores de que ele ia fazer uma delação premiada. E agora a própria mentora ali do esquema, né, pelo menos dessa operação, né, Lindora Araújo, foi lá e... prende o Moro. Fogo, fumaça, todo mundo debatendo isso aqui. Até o Moro chorando apareceu na TV. Aí do outro lado ali, horas depois, ou no mesmo momento, e solta o Anderson Torres. Entendeu o esquema? Eles repetem sempre. Eles não são criativos. Golpistas, fascistas, eles não são criativos. Eles tentam esquemas que já deram certo no passado. Sabe? Criar a farsa comunista, né? Ameaça comunista para justificar a intervenção. Né? Dizer que tem um ataque de falsa bandeira ali, infiltrar pessoas no meio de protestos para começar o quebra-pau lá e de repente justificar uma repressão do Estado. Eles repetem tudo que deu certo no passado aí, para manipular a opinião pública e conseguir, né, suas conspirações em prática, eles repetem. Isso de fazer fumaça, enquanto a gente olhar para um lado eles atuam do outro, também é repetido. Mas será que você percebeu? E agora que eu te mostrei que é isso, que era essa a intenção, fazer fumaça, para você olhar para um lado enquanto ele te rouba do outro, quando ele te ataca do outro, será que agora você entendeu a gravidade de quem estava no poder? Valeu.